com o Fernando. E também podemos fazer, logo a seguir, a chamada, a invocação do amigo espiritual, seja do Fernando, seja o nosso, seja o de vocês, para que eles possam, se desejarem, fazer alguma observação, fazer alguma orientação sobre o que fizemos, qual seria o melhor caminho a seguir daqui para frente. Podemos fazer, isso pode acontecer no mesmo atendimento, ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é importante essa sua pergunta, porque isso vai abrindo o campo para vocês, né? Vocês vão percebendo o quanto isso é flexível, o quanto isso é maleável, o quanto isso é possível, dada a seriedade do trabalho. Se estivéssemos fazendo um trabalho sem nenhum compromisso sério, provavelmente nada aconteceria. Mas acho que dentro desse trabalho tudo é possível. A Tônia já está tendo aqui os tremores dela. Você não está tendo tremores? Tá bom. É ilusão minha, né? Porque eles não fechou a janela lá. É que eu fecho? Não, já não. Fernando, você está bem? Sim, sim, sim. Você está receptivo e aceita o trabalho que nós vamos fazer com você e com os seus espíritos que estão ao seu lado? Sim, 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 completamente, sim. Maria, tudo bem? Tudo bem. Bem? Tudo jóia. Meu irmão está aí, já sei que com ele tudo bem também. E eu e a Tônia aqui, tudo bem. Tá bom? Muito bom. Então, vamos traçar um pequeno roteiro para que vocês saibam qual é a linha que nós vamos seguir. Tá? Nós sempre abrimos reuniões de atendimento, com reuniões mediúnicas, sempre abrimos com uma prece. A prece não é uma prece dessas que nós conhecemos pela internet ou dessas que nós repetimos e aprendemos lá na nossa infância. É uma prece que vem do nosso coração. E ela não necessariamente será longa, para não perdermos o foco. Tá? E a prece sempre tem o propósito de proteger a nós, onde quer que nós estejamos, isto é, nós vamos fechar o ambiente energeticamente para que não adentrem espíritos que não sejam convidados, que não sejam chamados, e também ela permite que todo o ambiente esteja em acordo com o nosso propósito, não com o desejo do espírito. Tá? Então, o nosso propósito será sempre predominante sobre o trabalho que nós vamos realizar. Fecha ela melhor. Pronto. Então, eu vou fazer a prece, e na prece eu já vou colocar o nome do Fernando e dos espíritos que estão com ele, e logo em seguida, se já a Sônia conseguir fazer essa conexão, nós já fazemos o diálogo com o nosso irmão ou os irmãos que estão com o Fernando. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Então vamos começar. Rogamos a ti, Mestre amado Jesus, que no teu amor infinito, na tua luz que nos ilumina e nos protege, permita-nos estarmos a teu serviço humildemente. Que o nosso coração carregue em si toda a bondade e toda a misericórdia que nos ensina cada dia no seu Evangelho. Pedimos também, Mestre amado Jesus, que tenhamos o amparo da espiritualidade amiga, que nos aconselha, nos orienta e nos dá a proteção necessária. Pedimos também, Mestre, que a tua luz esteja em cada ambiente em que cada um de nós estejamos, para que não entre irmãos nossos ainda perdidos nas suas próprias sombras, para que não adentre irmãos ainda perversos e que detestam e odeiam o teu evangelho de amor. Permita
que apenas aqueles que realmente têm o trabalho ligado a nós na tarde de hoje tenham a permissão para estarem conosco. Assim, nos entregamos em tuas mãos para que possamos socorrer o nosso irmão Fernando, que muito generosamente se coloca à disposição para nos conectarmos aos irmãos e irmãs que possam estar com ele. Permita-nos, mestre, a partir desse instante, a conexão da nossa irmã Sônia com os irmãos que ali estão, e que eles tenham entre nós todo o respeito, toda a dignidade que há muito tempo acreditam que perderam. Que cada um de nós possamos olhar para eles como um irmão que sofre, o irmão que deseja, sim, reencontrar o caminho da luz e da paz. Que estejamos em tuas mãos hoje e sempre. A partir desse instante, nós nos colocamos à disposição para entrarmos em contato com os nossos irmãos que estão com Fernando há muito tempo. Jesus nos ilumine. Que bruxaria é esta? Por que chama de bruxaria, meu irmão? Porque estou longe da minha casa e não compreendo o que falas. Não compreende o que eu estou dizendo? Não compreende a minha língua, não compreende o que eu quero falar. A tua língua, o teu idioma. Mas conversa muito bem e claramente comigo. Eu te compreendo e você me compreende. Mas isto é bruxaria. Ah, entendi. É que, às vezes, nós chamamos de bruxaria aquilo que ainda não entendemos. Mas depois que entendemos, sabemos que não é bruxaria. É algo completamente passível de acontecer. Isto não é verdade. E depois, o que eu tenho contigo? Por que estás a me chamar? Estou feliz na minha casa. Não preciso estar aqui e não preciso falar com você. Não necessito falar com você. Eu vivo muito bem. Estou muito satisfeito com a minha vida. Não preciso da sua falação na minha cabeça. Da minha intromissão? Intromissão. Viu? Como? Por que não falas as palavras que eu desejo? O que deseja falar? Sabes bem o que eu desejo te chamar, bruxo. Bruxaria, trazer, arrancar-me a força da minha casa. Depois você falará mais sobre a bruxaria. Quando você chama a sua casa, qual é a sua casa? Com quem você habita? Porque acha que eu habito com outro. Por que quê? diz isso? Que estás a acusar-me agora? Não estou a acusar, estou apenas a comprovar. Habitas com um irmão de carne, ainda na carne, chamado Fernando? Ele não é ele é ela. Não é ele, é ela. E por que estás a chamá-lo de ele? Como ela, que eu chamo de ele, se chamava? Como você se lembra do nome dela? Você confunde-me, confunde. Estou tranquilo na nossa casa. Estamos felizes juntos. Não precisa tirar-me de lá. Me fale da sua felicidade naquilo que você chama nossa casa. Quem vive com você e te deixa feliz? Nós vivemos felizes. Quem somos nós? Me conte. Quem é? Você, quem mais? Eu estou aqui apenas para te ajudar. Mas para te ajudar e ajudar os seus, eu preciso compreender a tua história. Me conta um pouco da sua história. Contar-me da minha história? Nunca ninguém conseguiu falar com você antes? Não, nós estamos em paz. Nós vivemos bem.
Ele cuida de mim, ela cuida de mim. Quem é? Ela cuida de mim, ela fica em casa, cuida de mim, não precisa sair de casa. Como Não é que ela precisa. cuida de você? Fazendo o quê? Fica comigo, Vocês. fica comigo, E o que ela faz? fica comigo. E além de ficar com você? Mais nada, só cuida de mim. Hum. Não precisa fazer nada. E de, Por que você quer que faça alguma coisa? de que Por forma quê? ela cuida de você? Como ela cuida? Pensa, Que mais? ajuda. Quais os pensamentos dela que você gosta? Vamos lá, meu irmão. Qualquer pensamento. Qualquer um. Mas eu não gosto quando ela se vê obrigada a tomar remédios. Ah, Porque eu fico longe quando ela toma remédio. e Mas é aquela maldita bruxa que fica falando que tem que tomar remédio. quem é a maldita bruxa que faz ela se afastar de você com os remédios? A eterna mãe, a eterna madre, a eterna madre vive separando, vive separando. E agora vocês também. Eu quero voltar para minha casa. Você me liberte. logo você voltará. E os remédios te afastam de quem você ama e quer Como ficar. que eu tirei? Como que eu saí? Como que eu vim Eu vou aqui? te explicar. A cabeça é tão Calma, eu confusa. vou te explicar. Não precisa me explicar. Basta ficar-me com ela. Ah, E os remédios que ela toma, como é que fica você em relação a isso, se eu não te eu ajudar? agarro. Mas agarra e sofre bastante com a medicação, não sofre? Porque não pode me ver. Uhum. Não pode me perceber. Quando não toma, o que acontece? Aí os pensamentos ficam confusos, vocês falam melancólico, fica triste, Sim, fica aborrecido, fica bravo, quer bater. Não sei por que agora ela é tão forte. Eu sei, mas eu vou te explicar. Olha, presta atenção. Você quer me separar? Não quero. Eu não vou separar. Deixe-me colocar minha mão sobre você, só um pouquinho. Eu não quero separar vocês. Eu não quero. Não quero. Eu quero ficar com a minha amada. Você quer ficar com a sua amada? Por que você quer separar? Por que vocês querem separar? Por que você vai se meter lá? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quanto tempo você ficou ali, não é? E agora alguém se intrometendo. Mas agora você vai fazer algo que eu acho importante. Preste atenção. Não quero que você vá embora. Ouça o que eu vou te falar. Acalma teu coração. Eu sei que você a ama profundamente. Você vai enganar-me. Não vou aceitar correntes. Não vou correntar você. Não vou para a fogueira. Não vou deixar você ir para as fogueiras. Eu sei. Eu vou curar tuas queimaduras. Vou tirar você das correntes. É que eu não posso ficar. Por quê? Porque você está muito, muito queimado e doente e dolorido. Não estou. Vou tirar. Olha como solta a tua pele. Não é minha pele, tá? Meu colarinho. Não sou mais padre. Não me afaste dela. Não vou te afastar. Você não serve a Jesus? Você não servia a Jesus? Que adianta Jesus? Olha o que Jesus manda. Olha o que Jesus manda dizer a você. Preste atenção. Acalma teu coração. Minha mão no teu coração te acalma. Eu sinto a tua dor. Feche os seus olhos. Não sou inquisição. Eu vim aqui para libertar você. Não vou separar você. Não vou separar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Da minha mão vai a luz que te acalma e te protege. Não vou separar. Não vou separar você dela. Eu vou cuidar de você. Feche os seus olhos. Não quero separar você. Não quero enfraquecer você. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Chega de sofrer.
Eu sei que você a ama e ela te ama. Eu sei disso. Não vou jamais separar você. Preste atenção e deite nos meus ombros. Deite nos meus ombros. Como é o seu nome, meu irmão, que foi padre e sofreu? Como é o seu nome? Hum? Diga o seu nome, meu irmão, para eu orar por você. Você, preste atenção, você. Olhe o jardim do fundo da sua capela. Olhe o jardim que você passeava com ela. Pensa que eu não sei o quanto vocês juraram amor? Não, não estou. Agora você vai dormir. Dorme, José. Dorme. Chega de sofrer. Chega. Feche os olhos e chore. Acalme, José. Eu sou seu amigo e seu irmão. Olhe por meu hábito. Olhe para o meu hábito, José. Não sou a Inquisição. Não vou queimar você e nem ela. Vim tirar você da fogueira e ela também. Eu sou aquele que te socorre no teu sofrimento, José. Eu sou aquele que alivia a tua dor. Eu sou aquele que te tira do vale das sombras da morte. Vem comigo, querida amiga. Venha caminhar para a luz de Jesus. Venha comigo. Venha comigo, José. Lembre-se que o mestre não abandona ninguém. Eu sei que teu coração sofre muito. Eu sei. Eu sei. Eu sei, José. Olhe para mim. Olhe para mim, José. Cadê a sua fé, irmão? É assim. Olhe para mim. Não, olhe para mim. Não sou bruxo. Eu sou aquele que Jesus mandou ir de dois em dois. E você é um deles. Não perca a sua fé, José. Não perca. Quer que eu te diga algo? Não vou te acorrentar. Não vou separar. Vou levar, vou levar você onde ela está. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Não vou separar. Eu não quero que você se separe, mas venha comigo. Venha comigo. Eu vou levar você onde ela está. Não me xingue, José, porque não vai mudar nada. José, não vou separar você. Venha comigo. Vou te levar onde ela está. Confie em mim. É a primeira vez que você vai confiar em alguém que não vai te enganar. Pronto, chegamos. Aqui está, José. Por que acha que eu iria mentir para você? Quem é que te trouxe até aqui? Me conte. Em séculos, quem te trouxe até aqui? Só eu. O que você está vendo? O que você vê, meu amor, meu amigo? O que você vê? Minha casa. Me Isso. solte agora. Me solte. Está bem. Estou bem na minha casa. Isso. Agora você vai ficar aí, mas vai descansar, tá bom? Não vou descansar. Precisa descansar. Porque você precisa recuperar suas forças. E não me tenha como um inimigo. Eu vou voltar para te ver. Tá bem? Não quero você Eu sei se que metendo na nossa vida. Tá bom. Vida é privada, sabia? Eu sei que é. Mas às vezes estamos tão doentes que nem percebemos, viu? Agora fique aqui, fique na sua casa. Eu vou embora, tá bom? Tá bem, José? Deixa-nos em paz. Eu vou deixar, mas quando precisar voltar, eu voltarei, tá bom? E eu espero que você esteja melhor até lá. E depois, quando for possível, farei visita só para você. Pode ser? Não quero visita. Tô com minha amada. Pra que eu preciso de visita? Está bem. Então fique com ela, que eu vou voltar para minha casa agora. Tá pronto para ficar? Hein? Tá pronto para ficar, José? Tô pronto pra te expulsar da nossa casa. Tá bom. Então, tô indo embora. Não precisa me expulsar. Tchau, José. Tchau, meu irmão. Tchau, meu companheiro de crença e de fé. Adeus. Até mais, amigo. Vá em paz e descanse. Descanse, José. Descanse. Isso. Isso. Ninguém vai separar você, meu irmão. Ninguém vai separar você. O amor não separa. O amor fique em paz agora.
Deu para acompanhar, meninas, meninos? Sim. Bom, o que vocês entenderam? É, é forte a coisa. É forte? Em- eu entendi um espírito que estava convivendo aí, né? Com neste caso comigo. Com você mesmo. Sim. Tá bom. E Ana, você entendeu o quê Eu, dessa conversa? eu entendi que pode ser outra vida na que Fernando é uma mulher, o Sim. espírito canalizado por essa menina é um homem, o José, que é o amado, é o namorado da Fernanda. Sí. Que alguém quer queimar o casal na fogueira, no fogo, no fogo. O José tem medo de ser separado da sua namorada, que é o espírito reencarnado do Fernando. Ela pensa que você, Antônio, quer separar o casal, quer ficados no... Como se diz Marli Fuego em português? O fogo. Oi? Esse jogo. Fogo. No, Fogo. el fuego. Na fogueira. Na fogueira? Sim. Aham. Que querem queimar o casal por alguma razão. Tá bom. E Marli, você, Marli? Bom, tem uma coisa de ver com bruxa o tempo todo, né? Todo. E Inquisição é como uma coisa aqui da Espanha, Isso mesmo. Uhum. porque o Fernando tem uma ligação com a Espanha. Eu me lembro quando ele estava no Brasil, que ele estava ótimo, ele sempre queria voltar para cá. E então eu entendi isso, que é uma pessoa. Não entendi muito bem isso de ser homem, de ser mulher, talvez porque sejam diferentes vidas ou o que for, Isso mesmo. mas sem dúvida é um amor e muitas coisas me chamaram a atenção, como o fato dela não quer, ele, né? Porque é ele, estamos trocados os gêneros aí. Então ele não quer que o Fernando saia. E efetivamente o Fernando custa para sair. Para ele é um sim, esforço sair. Então é como se tivesse se sentindo cuidada em casa sem estímulos muito grandes. Muito bom. É, as observações estão muito boas e, realmente, Fernando, em uma outra existência, na época da Inquisição, era uma mulher. Ela, Fernando, na época, tinha um relacionamento amoroso com um padre, né? E ela acabou sendo queimada, e aí nós poderíamos supor várias implicações, né? Do próprio padre, que pode até ter denunciado o Fernando, na época, mulher, e, consequentemente, foi para a fogueira. Tá? Então, essa é uma das hipóteses, de o próprio padre ter denunciado, e daí essa ligação, esse arrependimento e essa vontade de ficar muito tempo junto. Bem, na época atual, Fernando reencarna, ele ainda não, por questões de culpa, de remorso, de grande dor, continua ali, desencarnado, mas o acompanha. E não quer realmente que ele seja ela, na época, para ele é ela, seja dividido com quem quer que seja, ele não quer nem que saia de casa. Então, a tendência do Fernando é se isolar, é ficar sim, e tomar as medicações que ele detesta. E quem ele chama de bruxa, que faz ele tomar a medicação, que ele chama da eterna mãe, né? Provavelmente você, Marli, Uhum. na mesma época, no mesmo século aí que eles estão historicamente se referindo,
você também tenha feito parte desse triângulo, como mãe, interferindo, né? E pode ser uma das hipóteses de você ter denunciado os dois, e os dois terem sido queimados. Então, são várias possibilidades. O que vocês perceberam? Eu tentei de todas as formas desvinculá-lo do Fernando. Não foi possível. Não consegui. Por que eu não perseverei? Primeiro, quando o espírito está obstinado, obcecado por amor por alguém, seja quais forem essas ligações, não é prudente separá-lo à força de quem ele está ligado. Porque essa outra pessoa, no caso o Fernando, pode ficar muito doente, né, com essa separação, e até, se tivermos uma visão um pouco mais avançada, pode até vir a óbito por causa dessa separação muito violenta. Por isso que eu levei de volta para casa, né? Levei ele de volta para casa, então ele continua com o Fernando. Bom? Vai ter vários diálogos, então. Sim. Mas esse primeiro diálogo, esse primeiro encontro, esse primeiro ligação que nós tivemos, aparentemente não surtiu muito resultado, mas o mais importante aconteceu, que foi o quê? O tempo que ele ficou conosco. Quanto mais tempo eles ficam conosco conversando, mais influência da energia da médium ele registra e absorve, mais influência daquele que está conversando ele registra e absorve. Então essas energias que nós doamos para ele vão começar a trabalhar lentamente ao longo do tempo, para que ele possa perceber o tempo que passou. Porque para ele ainda está naquela época. Então ele vai começar a ser levado para a época atual, bem lentamente. Por isso que ele não vê ele. Não vê, por isso que ele diz que ele não entende porque ela está tão forte. Porque hoje ela é o Fernando homem, e com a força masculina, não com a delicadeza feminina. Então ele não entende por que ela está tão forte. Ele está se referindo à questão da força em si. E a medicação que o Fernando toma, né, que o afasta, o entorpece e faz com que ele não tenha o acesso facilitado para os pensamentos, que é o principal campo que o alimento sustenta, né? Sim, Marli. Então, é como se ele tivesse dentro dele um casal. Isso. Não necessariamente um homem, como também uma mulher. Quer dizer, um masculino e um feminino, só que não são dele. E ele tem muita dificuldade para se juntar com alguém. Porque dentro dele está ocupado, né, o espaço. Isso mesmo. Eu acho que, bom, eu vejo desta maneira, mais que um casal completo dentro dele, a energia do José, que é homem, está dentro dele, como se ele fora ainda a mulher da época da Inquisição. Então, é por isso que Fernando, ainda que é homem nesta vida de hoje, ele está muito na sua energia feminina de ficar na casa, de não ligar com mulheres, de ser muito feminino no sentido de recepção, de não muita execução. Eu não sei se eu me explico bem. Pouca ação, sim. Está como muito ligado, ainda que hoje é homem, o Fernando, está muito ligado à energia daquela vida passada, porque a energia do José ainda está ligado a ele. Exatamente. Então, a amada do José seria o Nano em outra encarnação, é isso? Isso mesmo. Isso. Por isso que ele não permite, o José não permite que o Fernando, a amada dele lá do passado, se ligue com qualquer outra pessoa. Ele não aceita dividir com ninguém.
Isola E ele. como Tá a conexão? Oi? Oi, Isso Marli. também sentido, viu? Isso faz sentido. Faz sentido, o querida? José também não permite que o Fernando desenvolva a sua energia masculina, porque para Não permite. ele é a sua mulher da outra vida. E isso ele faz tudo dentro daquele que o Marli chamou de canal, dentro do fluxo mental do Fernando. A mente dele trabalha a mente do Fernando nesses quesitos de não se ligar a ninguém, de permanecer em casa, porque ali é o lar deles, ali é que eles se amam, ali que eles se encontram, ali que eles vivem o amor deles, e ele vive isso. E o Fernando É um estado obsessivo completo. vive nesse processo de obsessão já, que nós chamamos até de subjugação. Ele já tem um controle mental sobre o Fernando, onde esse comportamento, embora o Fernando não queira ser assim, é assim por impulso do outro. Quando nós conseguirmos, não sei quando, aliviarmos essa influência, a persona do Fernando vai começar a surgir, vai começar a vir à tona. Serão muitos diálogos. Mas serão muitos diálogos, serão vários encontros. A obsessão por amor é uma das mais difíceis de lidar. Eu não sei. É difícil de lidar? Obsessões por amor são as obsessões mais difíceis de desvincular. Porque, de uma forma ou de outra, eles acabam se auto-atraindo. Então, os dois lados vai ter que ter muita consciência. Então, o Fernando, foi bom ele ter vivenciado isso, por isso que nós queremos sempre a presença da pessoa. Ele mesmo, com a mente dele, ele pode estabelecer um diálogo com José, De auto-perdão. de auto-perdão, de entender que ele reencarnou, que viveram esse amor ainda continua, mas ele precisa cumprir a existência dele hoje, que eles poderão se encontrar em um outro momento. Esse diálogo o Fernando vai estabelecendo com ele, mentalmente. Mentalmente. E isso vai permitindo que ele entre num processo de racionalização mais lógica, saindo do padrão da Inquisição terrível para os tempos de hoje. É como se tivesse ficado aí parado no ar, né? Ficou lá. E ele O ficou. tempo não passou. Não. Para o desencarnado é sempre presente, né? Não é futuro e nem passado, é sempre presente. E para o espírito, 300 anos, tempo de Inquisição, não é tanto tempo assim. É um tempo, para ele, o ontem é hoje. Para ele é dessa forma. E a Espanha é o lugar da Inquisição. É o lugar principal da Inquisição. Houve muitos, mas aqui foi muito brabo. Nós atendemos muitos espíritos da Inquisição, principalmente relacionados a nós, que já em outra época já moramos aí, né? Eu era um sacerdote também da Inquisição, eu era daquele que fazia o julgamento, fazia o processo e condenava. Eu era um deles. Já foi acusado várias vezes. Já fui acusado disso muitas vezes, de ser inquisidor e torturador e etc. Por isso, quando ele está falando isso, eu sei do que ele está falando. Eu sei do que ele está falando. E como nada é por acaso, não significa que a minha conversa com ele não possa dizer que eu não esteja ligado a esse processo na época. Pode ser que eu esteja ligado, sim. Então, os caminhos são muitos. Muito forte a história. É forte, Fernando? É muito forte. É só o começo. Você não viu nada ainda. Eu fiquei pasmado. Teremos mais capítulos, Fernando. Mas como você está? Como estou agora? Pasmado da história. Essa é a palavra, né? Sim. Eu também estou. Sem palavras. Ela também está pasmada, viu? Quem? A Sônia. Ela não lembra de nada. Né? Ela não lembra de nada. Então ela não vai saber nada. Por isso que a gente grava. Sim.
analisar, estudar, procurar novas abordagens, né? Achei que ele ia vir Sim. fazer. Muito bem. Dá para a gente ter essa gravação? Claro que sim, isso é de vocês. Ótimo. Fica conosco, eu faço a edição, né? Só do diálogo, e depois eu mando a conversa toda, mas às vezes só para não ficar, ouve, depois ouve. Eu mando separado a conversa, o diálogo, depois todos os nossos comentários, as nossas observações. Tá? Eu não sei se para vocês isso é novidade, é coisa. Eu não sei como é que vocês lidam, Ana, você, Marli, se já passaram por isso, já vivenciaram isso. Sim, eu sim. Porque, como eu digo, eu fiz muitas sessões com o Fernando, com Eliezer Mendes, que ele tinha uma médium muito potente lá no Rio, e nós fizemos muitas sessões que foram também Assim. muito impressionantes. E houve alguma melhora na época? Ou o que aconteceu? Na época, sim, sim. Mas en otras sesiones era parecida a historia, mas era con una mujer que ela me mató en otra vida también. Ah, tá. ¿Tú no recuerdas? Tom, O que eu, Porque ele tem muito. tem outra história que também saiu, que ele Do tinha, Eliezer. que ele Sí, habla, tinha habla. vivido num deserto aí, amarrado no sol, uma coisa assim. Na época das Amazonas, enfim, essas histórias que a gente ouve, né? então, eu penso que na época do Eliezer, que tiveram várias sessões, como você está falando, os fatos mais corriqueiros, os mais banais que todos nós temos nas nossas existências foram sendo atendidos. Mas quando chega a fatos como esses, que são muito complexos, que envolvem sentimentos de amor, de tragédias muito densas, é preciso estar preparado para poder ouvir isso e não se deixar abalar. Né? Então, por isso Sim. que, se o Fernando talvez não estivesse preparado, não seria ele, seria um outro espírito que viria. Mas como nós começamos com o José, eu proponho que no próximo encontro nós continuemos dando continuidade a essa abordagem, mas até lá o Fernando, Marli, e você, Ana, não sei como vocês se encontram, podem fazer pequenas reuniões de oração para o José. Orações para ele. Entendeu? Para que ele possa sentir que de vocês partem energias de paz, de serenidade, de confiança no futuro, confiança em Jesus, para que ele recupere a fé dele. É preciso que vocês façam essas vibrações por ele. E no próximo encontro, se vocês o fizerem, nós vamos fazer aqui também, nós vamos perceber uma grande mudança nele. Não significa que ele vá aceitar se separar do Fernando ainda, mas ele já começará a compreender o momento que ele vive. E às vezes, 4, 5 encontros, ele resolve seguir o caminho dele, e o Fernando vai seguir a vida encarnada dele, agora com mais liberdade, sem essas correntes que ele diz que o prendem, né? Porque querem me acorrentar, né? O que deve ter... Falou que querem me acorrentar, isso eu não ouvi. Me acorrentar de novo? Então, já dá para ter uma ideia do que... Eu entendi que não quero ir para a fogueira. Isso mesmo. Então, ele foi queimado também. Provavelmente, ele foi queimado também. É isso, minhas amigas. A Ana fica lá quietinha, surpresa com a história, né? Sim, Ana? Não, estou surpreendida porque tudo tem sentido, significado. Eu já tive uma experiência no Brasil, quando eu visitei os diferentes centros espíritas ali. Eu presenciei reuniões de sucessão, 2 ou 3,
e de outras sessões parecidas, mas para mim tudo tem sentido. Não estou surpreendida, estou gratamente convencida. Mas eu gostaria de compartilhar, Marli e Fernando, se vocês me autorizam, falando disto de ficar na casa, porque que tem muita ligação com a história do José, da Inquisição, daquela vida passada, com a Fernanda, é que na atualidade o Fernando, o Nano, agora está saindo muito mais, cada dia passejar, não? Fernando passejar muito, caminha muito. Bom, Está sentindo... Não, fala. Outro dia, Fernando diz que está sentindo que está mais e mais reconectado com a vida. Mas é muito importante este ponto, porque não é que eu me sinto reconectado com a vida e eu vou sair mais ou caminhar. Não. Ele empieza a caminhar mais, então ele começa a sentir que está mais reconectado com a vida. É como se o fato de ficar na casa ou de sair fora um elemento o elemento limitante, que é justamente, precisamente, o que falou o José através da Sônia. Sim. Sim. Entendi, Ana. Fica na casa comigo, fique na casa, não quero que saia, sim. Sim, é verdade. Desde quando ele começou essa mudança? Faz um mês, Fernando? Faz sim, mais ou menos. Eu decidi começar a cambiar assim e eu me senti com mais força, assim, mais... Bom, Fernando. Ficamos felizes, viu? Do último atendimento para cá, que foi feito vibração para ele também. Né? Uhum. Sim. Então, não esqueça, Fernando, Ana e Marli, todo dia, principalmente você, Fernando, que tem essa ligação muito forte com o José, de um amor da vida passada, vibrar por ele, orar por ele, viu, Fernando? Não, pensamentos de carinho, pensamentos de ternura, pensamentos de respeito, pensamentos de entendimento de que poderão sim se reencontrar quando for o momento. Isso vai ajudar bastante no próximo encontro. Isso muito. É um bom argumento. Sim. Tudo bem, então? Okay. Querem ouvir o amigo? Se aqui há algum amigo ou do Fernando ou nosso, querem ouvir ou querem perguntar mais alguma coisa? Então vai. A Antônia está indo ao banheiro. Mas perceberam o processo que nós fazemos? Nós fazemos essa prece, ela é muito importante, não é uma questão assim, vamos fazer. É muito importante a seriedade com que nós nos propomos, não é para trazer o espírito como alguns lugares que nós conhecemos fazem, para não conversar como nós conversamos, procurando socorrê-lo, mas para acusá-lo, para dizer que ele não tem direito de fazer isso, e cria-se um transtorno enorme quanto a isso, né? Piora a situação. Então, todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse respeito por eles é o principal fator que vai fazer com que ele se desaloje do Fernando. Ele vai afrouxando as amarras. Fernando está aqui, ele está assim, né? Aí nós vamos conversando, vocês vão fazendo as orações, vibrando, ele vai afrouxando e ele solta. Ele solta. Se nós arrancarmos, não será muito bom. Não será nada bom. Então, quando ele solta e ele aceita a ajuda, ele é encaminhado e o Fernando está livre disso, porque Fernando quer se libertar, ele também aceitou se libertar, aceitou seguir o caminho dele. Fernando tem a vida dele plena para viver, tomar as decisões dele, ter os amigos dele, sair com quem ele deseja, viver como as pessoas gostariam de viver, né? Então...
Sí. Você também? Você também? O Antônio, a Ana quer falar alguma coisa. Ana, Sim, obrigada, uma perguntinha. Se o José ainda está muito ligado ao Fernando nesta vida por amor, por culpa, por tudo isso, quer dizer que também, em certa maneira, o Fernando também ainda mantém uma sensação de culpa daquela vida passada? Ou na é independente? sim. Embora ele não tenha consciência disso. Quando ele dorme, eu não queria aprofundar muito, né? Quando ele dorme e ele sai do corpo, ele não sai ele, Fernando. Sai ela. Por isso que ele se queixou dos remédios. Sai ela. Em espírito, é ela. E aí eles se reencontram. Eles se reencontram. Tá? Por isso que a medicação atrapalha esses encontros. A medicação faz com que essas conexões não sejam intensas como eles desejam. É uma das orientações que nós damos, que quando as medicações são em grande quantidade, em altas doses, ao invés de auxiliar, prejudica. Porque não permite esse tipo de contato que nós tivemos agora. Dificulta, anula às vezes. Mas, agora com essa vivência que o Fernando teve, hoje à noite, quando ele dormir, ele vai se desdobrar, mas tudo isso que ele ouviu, tudo isso que ele aprendeu, ele carrega consigo. E eles vão se encontrar, vão se sentar e vão conversar. Agora com esse novo olhar, essa nova forma de entender a vida, isso vai começar a acontecer. Então, Fazer o quê agora? vão acontecer coisas muito bonitas para o Fernando daqui para frente. Viu, Fernando? Tá. Vai acontecer coisas muito bonitas para você. Quiçá, como a Ana fez, né? Assim, ó. Quiçá, Fernando, Ah, sí. você consiga ir diminuindo a dosagem das medicações, abandonando algumas, ficando com o mínimo. E aí, Hoy estoy tomando una dosis mínima, casi. maravilha. Entonces, estoy tomando, mas muy poco. Eu acho. Aí vocês avaliam, né? A parte médica e clínica vocês avaliam, mas eu tenho grande esperança de que tudo vai dar muito certo e vocês vão ser muito felizes aí com esse trabalho que estamos realizando além mar. Antônio, ano próximo vamos celebrar todo mundo com vocês no Brasil. Sim. Estou sabendo disso, não. Sim. Eu estou viajando. É um projeto, sim. Bom, sejam bem-vindos e abraçados com carinho. Todos vocês. Em maio, quando acontecer, Obrigada. em maio não vai acontecer, em junho, né? Em maio ela está viajando para A Itália. a Itália, agora em maio. Ah, bonito. Vão ficar 2 semanas? 2 semanas. Qual que é o calendário? Eu não lembro, mas eu acho que a gente não programou para maio, programou para junho, né? O Não próximo querem encontro. passar não querem ficar para a Espanha uns dias. Sim, é uma boa ideia. Estamos Sim. convidados. Querer até quer, só que não dá, né? Ele até quer, mas dessa vez não. Mas olha, eu vou ficar aqui no Brasil. Aí, se quiserem conversar, marcar um dia para a gente se encontrar e conversar, a Ana já está adicionada no meu WhatsApp, é só conversar, a gente faz o mesmo encontro aqui, só que não vai ter a médium, mas a gente pode fazer um estudo, alguma coisa assim. Fazer análise. Podemos fazer análise de trabalhos e etc. Tem algum amigo aí? Vamos tentar o amigo espiritual? Vamos? Sim. Tá. Sim. O Fernanda, tentar. Sí, Oi? sí. que saques los pompones. O tentar. Espera, que no te oigo. Que saques los Habla. pompones Sim. Los pompones. para celebrarlo. Para Ah, ya. celebrar.
Ah, O sí. tentar, quando eu digo, é no sentido assim, que vocês possam entender que os amigos têm plena liberdade para se manifestarem ou não, né? Não tem ninguém, não tem ninguém. Decidiram não falar nada, decidiram aguardar mais. Não, tem um amigo que quer falar alguma coisa. É isso, tentar é isso, tá bom? Tá pronto? Ok. Tá. Então ela vai se concentrar, tá bom? E Para eles, que não é todos os médios que aceitam fazer isso, porque tem medo. Que ela foi? falou baixinho, de boca para baixo assim. Não são todos os médiuns que aceitam fazer isso que nós estamos fazendo, porque eles têm medo. Têm muito Ah, medo. é? Tem medo de não conseguir. Medo do amigo espiritual? Do amigo espiritual, principalmente do amigo espiritual. Não diga. E por quê? Tem medo de não conseguir. E o medo bloqueia, aí é que não Ah, consegue. de não conseguirem. De não Mas, conseguir. enfim. A evocação é mais difícil do que a comunicação espontânea. Quando a gente trabalha com evocação, é igual a gente está evocando quem está perturbando o Fernando, a gente está evocando quem está perturbando a Sofia, a gente está evocando quem está perturbando o Ricardo. O médium tem medo de não fazer a conexão. Então, são médios inseguros, por isso que a gente fala que para fazer esse trabalho tem que ter mais tempo de doutrina. Eu tenho mais tempo de doutrina, já sou médium seguro, já sou médium amadurecido na forja do sofrimento. Amadurecido na forja do sofrimento, porque eu mesmo passei pela obsessão, então eu sei o quanto que é difícil o sofrimento. Mas os médios, quando eles são imaturos, quando eles são inseguros, eles têm medo. A Ana participa conosco de um trabalho que é um trabalho simples de conectar com um amigo e fazer o passe em desdobramento. O amigo vai conduzindo. Só eu faço isso. Os outros médiums, apesar de ser vários médiums, todos os outros têm segurança de fazer isso. Né? Ai, não, acho que não, acho que empurra para o Antônio, passa você a vibração, se eu falto, passa você a vibração, porque tem medo de se conectar. Cada um está num estágio de experiência e de vida, né? Ela já passou por essa insegurança, agora não tem mais, né, Miquel? Eu sempre digo assim, os amigos, eles, se é para acontecer, acontece, se não é para acontecer, não acontece. Então é isso Claro. que comanda, né? Isso que comanda. Tá bom. Então eu vou fazer uma vibração, uma oração para preparar o ambiente, mudar a energia, porque a energia do que nós trabalhamos é uma e a energia para a espiritualidade é outra. Então, e aí nós vamos ver se algum amigo queira se manifestar no caso específico que estamos abordando na tarde de hoje. Agradecemos, Mestre amado Jesus, por toda a proteção, por toda a oportunidade de falarmos com o nosso querido irmão José, na sua dor, no seu sofrimento, e que tenhamos deixado em seu coração a sua luz bondosa para aliviar o quanto ele sofre e a tristeza infinita que carrega. Pedimos nesse instante a mudança da energia no nosso ambiente e em todos os lugares que estamos, para, se houver e o amigo desejar, trazer alguma orientação, algum comentário, ou mesmo uma mensagem que nos fortaleça nesse trabalho de amor, estamos à disposição, através da nossa irmã Sônia, para ouvir com carinho e com atenção. Que esse amigo seja bem-vindo e o possamos ouvi-lo com todo o respeito. Amigos do Brasil e
amigos da Espanha, nós saudamos o louvável trabalho de unir dois continentes para uma conversa franca sobre a espiritualidade. Na Espanha, temos um pouco mais de carência com relação à casa espíritas e preparação de médiums e socorro aos necessitados. Há muito desejávamos que os hispanos despertassem para este olhar curativo, transformando a profissão também num objeto de cura. Pelo amor do coração, pela imposição das mãos, pela doação de energias salutares em favor daquele que sofre, daquele que chora, daquele que perdeu a esperança na ciência médica. Sabemos o quanto é difícil abrir caminho entre o encarnado e a espiritualidade que o circunda o tempo inteiro, mas não são, muitas vezes, percebidas, observadas. Raros pontos de luz desponta aqui e acolá, trazendo e chamando ao mesmo tempo a atenção dos amigos espirituais, atentos a qualquer manifestações de boa vontade. Quando Marli mudou do Brasil para a Espanha, se preparando no seu trabalho psicológico, criando institutos e ensinando a tantos sobre todas as dificuldades da psique, a simbologia do inconsciente e a dor dos traumas emocionais, carregando por ser brasileira esta facilidade para a espiritualidade maior. Talvez associada a Jung, que nunca deixou a parte espiritual em sua ciência, e foi justamente isto que fez com que ele fosse diferenciado no roupante de sua época. Mal visto por alguns, criticado por outros, louvados por mais outros, criando assim a psicologia analítica que faz com que a pessoa entenda profundamente de suas questões emocionais. Sabemos que para realizar qualquer coisa no princípio de realidade, há necessidade de se manifestar no espiritual, no mental e no emocional, mas com saudade de suas terras, onde é tão fácil encontrar uma casa espírita, um terreiro, uma benzedeira, qualquer ser, parece que a cada esquina do Brasil alguém conhece da espiritualidade, descortina os véus de onde vivemos. Esta ausência em outras terras dificulta, sim, o nosso trabalho. Mas, ainda assim, a esperança foi guardada profundamente em seu coração. E, ao fazer boas amizades,
despontar curiosidade em sua pupila Ana e, numa investigação no Brasil, foi inspirada para outra amiga levar em outra casa onde poderia encontrar um grupo que agora permite trabalhar em conjunto. Como pode ver, não tomam ações sozinhos. Com relação a isto, Kardec, o mestre de Lyon, perguntou se os homens encarnados eram influenciados pela espiritualidade. Resposta: muito mais do que imaginas, de ordinário vós sois conduzidos, nos leva a dizer que sim, nós inspiramos o homem a fazer um trabalho que conduzirá a ações benéficas em favor de si mesmo e em favor do próximo em torno de si. Podemos dizer que, por enquanto, está indo muito bem. Escolheste pessoas comprometidas e estas pessoas abrem mão de muitas coisas para honrar os compromissos que foram chamados. Outros virão, outros partirão, porque na vida é sempre assim. Mas o importante é que os primeiros laços de união entre um país e outro, pela fraternidade de uma amizade sincera e de mútua admiração, iniciou-se. E como é correto se dizer, começa-se a assistência pela própria casa. Por isso, muito apropriado o tratamento ao Fernando e, logo mais, também do Ricardo. Porque é realmente pela própria casa que começamos a assistência. O Fernando tem um longo histórico de jornadas, de tentativas, equívocos, novas tentativas, novos equívocos. Não pretendemos criticar, porque nós não podemos fazer medidas que pese a mão do nosso irmão, impedindo-o de um progresso real e verdadeiro. Quem de nós que não temos pecado, aquele que não o tiver, atire a primeira pedra, já observou Jesus há muito tempo. Mas, nestes equívocos e acertos, conseguiu angariar nesta encarnação pessoas que o amam de verdade e que o desejava ajudar. E outros que carregam a marca da vinculação para os equívocos e para o amor ao mesmo tempo. Todos os envolvidos na vida do Fernando têm um ou outro motivo de passagem, mas nenhum tão forte como o da Marli, que sente-se responsável e com a obrigação de caminhá-lo bem nesta compromisso assumido antes mesmo dele nascer, para que desta vez ele não se desviasse. Mas, como somos espíritos devedores, as leis naturais encarregaram de cobrar aquilo que era necessário. Por isto, quando ele sofreu o acidente em tenra idade, provocou o desequilíbrio no centro de força que impediu de ter uma percepção mais clara. Providência dada para que ele não percebesse com clareza também o processo obsessivo que já carrega de outras existências. O amor, ele é
e deve ser o nosso destino final. Todos nós encaminhamos para o amor de plenitude, o amor incondicional que Jesus veio trazer. Mas o amor, quando equivocado, carrega correntes, peso, dores e angústias. E o amor de Fernando e de Orlés, José, no português, já causam esses desastres em várias encarnações. Já tentaram de várias maneiras se aproximarem, se conhecerem e ignorarem a chama atrativa que tem um pelo outro. Todas elas com falhas. Por isto, desta vez, Fernando pediu a possibilidade de encarnar no elemento masculino. E esta indefinição entre um sexo e o outro foi agravado pela obsessão pertinaz. E também a escolha de ficarem separados, para que assim pudessem ter um tempo maior de esquecimento. Mas pelos pensamentos de saudade, pelas emancipações noturnas, Fernando acabou por atrair o amor obsessivo de outras eras. Hoje começou um grande marco, o primeiro diálogo com consciência total do Fernando, e que todos os outros diálogos de agora em diante só encaminhará para que José compreenda que nós não temos propriedade sobre o outro, que somos seres livres e devemos amar por livre e espontânea vontade, sem a possessividade, sem o ciúme feroz e sem cercear-lhes os passos. Caros amigos e irmãos do Brasil e da Espanha, sou o amigo que ficará por perto com este trabalho enquanto ele existir. Coincidência ou não, meu nome também é Fernando. Sou hispano. Me obrigo a falar em português porque o espírito não tem o idioma. E a médium, apesar de esforçar-se no estudo da nossa língua nativa, ainda não consegue ter um vocabulário rico a ponto de termos uma conversação mais longa. Mas devo dizer que o português e o espanhol não é tão difícil assim de compreensão para o grupo todo. É com uma imensa alegria que nós estaremos presentes junto com tantos outros. E não, o Fernando não nasceu ausente de amigos espirituais, porque a lei natural de Deus não permite tal coisa. Todos os seres encarnados têm o seu amigo de encarnação que auxilia a conduzir-nos de volta ao progresso, de volta para Deus. Que coisa bonita, num dia que se comemora a ressurreição do Cristo, estas famílias estão vivendo em seus corações a verdadeira ressurreição da vida das sombras para a vida na luz e marcada com os laços sinceros da amizade. Todos tenham muita felicidade de hora em diante, compromissos e estudos, e com certeza nos encontraremos muitas vezes ainda. Agradeço a equipe brasileira, agradeço os amigos espirituais brasileiros, agradeço o dirigente espiritual do Brasil, Ismael, e agradeço ao dirigente espiritual da Espanha,
que não posso falar porque o grupo espanhol não o conhece. E agradeço aos dirigentes espirituais da Espanha a oportunidade deste trabalho com este grupo que nasce pequeno, mas nasce com muita força e com muito amor. Obrigado a todos e a paz de Jesus estejam com todos. Fernando. Obrigado, Fernando, por estar conosco, pelas suas palavras e por nos fortalecer nesse trabalho de amor. Será uma honra tê-lo conosco, todos os nossos encontros, querido irmão, e que possamos servir a Jesus sempre e sempre. Fiquemos na tua paz, mestre amado. Ela está perguntando se veio. Veio sim. Sim, veio, sim. O Fernando, o amigo espiritual, mesmo nome de Fernando. Fernando. Sí. Tá? Falou para o Fernando que ninguém nasce sem amigo. Então o Fernando disse que parece que não tinha nenhum com ele. Mas... O que vocês acharam da mensagem do amigo Fernando, que falou em português, embora ele seja hispano, né? E se algo que ele disse que chamou a atenção de vocês? Falar em português é culpa da médium. Sim, por isso que ele falou que você não tem vocabulário rico em espanhol para ele falar em espanhol. Então ele falou em português. Eu encontrei interessante o que falou da minha mãe, que ela que proteger, né? Que passei nesta vida uma vida, que eu tenha uma vida boa, não? Não sei se me explico muito bem, mas Está explicando sim, pode falar. Que minha mãe é isso, ela tem a ideia de proteger, né? E se sente responsável pela minha encarnação. Isso mesmo. Ana? Sim. Sim, gostou muito da canalização do Fernando através da Sônia. Me fiz pensar, achar em uma coisa que é que quando eu conheci a Marli, era a minha diretora do Master, a minha professora, a minha mentora, terapeuta, tudo, o meu modelo. Agora que estamos trabalhando na investigação que você mencionou, que o Fernando, do que Fernando falou através da Sônia, uma investigação além do puramente científico, uma coisa, algo mais de sanação. Me fiz pensar que este caso também me faz de projeção de coisas minhas, porque tenho família que morou no Brasil, os meus avós moraram no Brasil faz anos, e é a parte da família paterna que está ainda um pouco cheia de muito trauma no meu árvore de família. Eu senti que também há uma coisa que me faz de espelho para mim, que não é coincidência, que não é casualidade, que tudo tem sentido, que tudo está ligado, que tudo é como que pouquinho a pouco empezamos a ter mais consciência de que não são coincidências, de que tudo encaixa, que quanto mais consciência temos de tudo isto, mais flui, mais natural, mais leveza sentimos no dia a dia, na sanação, sim. Eu não sei se me expliquei bem. Sinto... Explicou sim, Ana. Explicou sim. E você, Marli? O que diz? Bom, me chamou muito a atenção porque era como uma coisa de união o tempo todo, entre Espanha e Brasil, Espanha e Brasil.
E também ela falou de que as coisas acontecem por alguma razão. Então, esses acidentes do Fernando, de certa maneira, são a forma de ele viver o que veio viver, né? Sim, sim. Acidente. Ele sofreu, a gente não está sabendo, não, o amigo que falou, ele sofreu um É que, acidente na é infância, mas que, Ele sofreu um acidente. Sim, é que fala. eu não fiz a apresentação, porque eu não tinha claro se tinha que fazer agora ou na próxima, mas eu tive dois acidentes de pequeno, que foi um em um carro com meu pai, e eu golpeei a cabeça com o vidro. Y ficou muy marcado ese accidente y también otro que eu caí da mascada también, de pequeno. Falaba de ese accidente. No sé si explico bien o no. não, estamos entendendo sim, Fernando, está bem claro. Eu Sí, estou rindo só pela coincidência. es Eu que de no fala pequena, muito bem. não, eu estou rindo pela coincidência que eu de pequena Sí. sofri um acidente de carro, mas eu não machuquei a parte de cima da cabeça, eu machuquei mais a parte assim do rosto. E Eu quebrei o cristal, o O vidro, vidro. aí entrou no meio. Entre as duas cejas, não sei se se fala assim. Sobrancelha, entre as sobrancelhas. Depois de um ano aí ficaram saindo cristais ainda Ah, tá. do acidente. e eu caí da Mas escada. isso de pequeno, como iba com meu pai aí em carro. Então, o amigo relatou coisas para nós que nós não sabíamos, né? Nós aqui não Sim, sabíamos. completamente, sim. Mas o mais importante desse encontro, que é o que ele deixa claro, Sim, essa semente, né, que está sendo plantada aí, embora o Porque grupo ele seja vai pequeno, acompanhá-la também, né? O isso fato de mesmo, ele acompanhá-la é uma espécie de compromisso bacana, né? dele para conosco e nosso para com ele, né? Com Com ele. ele, né? E é isso que nós vamos procurar desenvolver, fortalecer e crescer. Tudo bem? Ótimo. tudo Bom, ótimo. já está Muito tarde aí para vocês, obrigada. né? Já Foi tá um tarde. privilégio. O privilégio é nosso, Marli, viu, Ana? O privilégio é nosso, Fernando. Sempre que tiver alguma curiosidade, querer saber alguma coisa, ou se nós temos alguma informação, é só entrar em contato. Se tivermos, nós passaremos para vocês generosamente, tá bem? Eu queria Tudo bem. compartilhar, Sim. se ainda temos um. Outro dia eu estava limpando a casa, barriendo, como se diz? Como se diz, Marli, barrer? Varrendo, Sí, barrendo. varrendo. Estaba achando no Fernando, na Marli, na próxima reunião com vocês, eu estava varrendo o quarto dos invitados, empezaram a aparecer debaixo não sei se se vê, Sim, Cristais. pedacinhos de cristal. Olha aí. faz um ano, assim, um copo rompeu no quarto de invitados, mas eu limpei, eu varri, tudo bem. E outro dia eu estava achando nisso, ou seja, na Marli, no Fernando, no caso do Fernando, nas nossas reuniões de radiação, vi cristalinho e pensei, achei, isto é do copo do ano passado, mas não, de repente, e outro, ainda há mais ali. Achei, uau, é uma coincidência simpática, mas que coincidência, é como muito, os cristais do Fernando quase aqui materializaram. Se materializaram aí. Como não há coincidências, né? Não existe, né? Não existem coincidências, provavelmente algumas materializações aí que aconteceram. Efeito físico. Parece. Efeito físico. Hum. Significa que a dona Ana
tem uma mediunidade, uma energia para efeito físico aí, né? Que precisa ser trabalhada. É você mesmo. Eu acho que sou intuitiva, mas medium, eu acho que não. Mas, bueno, eu sei que vocês têm uma classificação medium natural, medium intuitivo, medium, mas, bom, eu estou educando-me nisso, estou aprendendo com vocês, e muito obrigada. Sim. O tempo dirá o que você será. O ano que vem eu descubro. Ok. Tá bom, meus amigos queridos, você que está tarde é para vocês. Uma alegria, um prazer, uma felicidade nosso encontro e possamos nos despedir. Deixo com vocês aí o encerramento e as despedidas. O nosso Muito próximo, obrigada e feliz Muito Páscoa. obrigado. Muito obrigado. o nosso próximo encontro é 15/6. 15 de junho? 15 de junho. Tá bom. Dia depois do E aniversário. nós vamos estar viajando do dia 11 de maio até o dia 25. Nós retornamos da Itália dia 25, tá? Ah, este ano, ok. Esse ano. Ah, ok. Ano. Na Itália. Na Itália. mês que vem. Mas visitem a Espanha, em que estejam 3, 4 dias. Nós vamos passar por Madrid. Mas eu vou estar em Madrid o 23, Mas 24, é 25. Não, Ana, dessa vez a gente não consegue ir para a Espanha. Dessa vez a gente não consegue mesmo. Se a gente tivesse conhecido uns meses antes, a gente poderia ter incluído, né? Mas acho porque a Marli, Fernando e eu estaremos esses dias juntos em Madrid. Aproveitem. Ana não desiste. Ainda não desisti. Gente, tchau para vocês. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, Ana. obrigado. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Muito obrigado. Tchau. 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 Ver se no próximo eu consigo trazer a Ivone.